Meninas, mulheres da Tarde das Mulheres, sejam todas muito bem-vindas. Observem quantas flores belas, assim como você, que deixa o nosso jardim nessa tarde mais bonito, ainda mais belo. Conforme já anunciamos, estamos tratando de uma minissérie com 4 nobres estudos que relata exatamente, sobre mulheres que influenciaram a sua época. Já se foram 505 anos da Reforma Protestante e até os dias de hoje a gente ouve falar dos seus grandes feitos. Gostaria de deixar inicialmente o versículo novamente de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis ou experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É uma alegria poder ter você conosco. Encaminhe esse link para todas as mulheres que você conhece, mulheres que verdadeiramente deram todo o seu vigor, usaram todos os talentos que o próprio Deus lhes deu, usaram sua vida de piedade para que pudessem deixar marcas benditas na vida da cidade, da família, do estado, do país. Então você não pode ficar de fora, você não pode deixar de compartilhar esse link com outras mulheres, se inscrever no nosso programa IPB Canoas, para que você consiga verdadeiramente acompanhar e ser notificado, porque você não pode perder essa riqueza. Mulheres de uma envergadura como essa, a gente não pode deixar de aprender com elas. Mas antes da gente iniciar, eu quero ler mais um texto. A semana passada, nós pudemos trazer um texto introdutório, para você que nunca tinha ouvido falar da Reforma Protestante, que não sabe de onde veio, por que ela surgiu. Então, através do estudo da semana passada, você pôde, então, ter o seu esclarecimento real sobre esse marco tão maravilhoso para a nossa vida. E hoje eu gostaria de trazer um outro texto introdutório que tem como título O Legado de João Calvino para a Reforma Protestante. Nós estaremos tratando sobre várias mulheres, mas existiram homens que foram chamados por Deus, que foram grandes líderes e influenciadores dessa época. E João Calvino é um deles. Então, atente. O legado de João Calvino para a Reforma Protestante. Alquebrado no corpo, poderoso no espírito, vencedor pela fé, o reformador da igreja, o pastor e protetor de Genebra. João Calvino nasceu em Noyon, Picardia, na França, em 10 de julho de 1509. Filho de Gerard Calvin, que era secretário apostólico, e de Jeanne Lafrance, que morreu quando Calvino tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Se Lutero para a Reforma foi como a lua que brilhou numa noite de trevas, Calvino foi como o sol ao meio-dia. A sua contribuição para a Reforma foi imensurável. Calvino foi dotado por Deus de uma mente brilhante que conduziu na direção correta para colocar no mundo pessoas da estatura de Cristo que almejem a glória de Deus. Desde cedo recebeu educação refinada. Estudou com os filhos dos nobres da cidade e ainda teve professores particulares. Em 1532, tornou-se bacharel em Direito pela conceituada e concorrida Universidade de Orleans. Sua conversão, como observou o historiador Schaff, foi uma transição do romanismo para o protestantismo, da superstição papal para a fé evangélica, do tradicionalismo escolástico para a simplicidade bíblica. Calvino abraçou a reforma protestante e começou a escrever importantes tratados. De suas obras mais importantes, destacamos as Institutas, a instituição da religião cristã em latim, 1559 anos, em 1559, e depois em francês, em 1561. Considerada como a Suma Teológica, a obra-prima da teologia protestante.
Além das institutas, Calvino escreveu comentários bíblicos de praticamente todos os livros da Bíblia, sendo considerado o exegeta da Reforma. Seus comentários perfazem mais de 20.000 páginas. Escreveu folhetos, tratados, cartas, compôs o Saltério de Genebra, a Confissão Gaulesa, escreveu em catecismos, enfim, produziu uma riqueza de um valor inestimável. Calvino entendia que toda verdade é a verdade de Deus e que todos somos uma nuvenzinha de ignorância. O ponto fundamental do sistema de Calvino é a palavra de Deus. Para Calvino, as escrituras são como óculos através das quais se interpreta toda a realidade. Calvino criou em 1559 a Academia de Genebra com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900. Em 1564, a Academia contaria com 1.200 alunos nos cursos superiores e 300 nos inferiores. Para Genebra, afluiu gente de todo o mundo querendo aprender aos pés do sábio reformador. Estrangeiros vinham da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e outras cidades da Suíça. Genebra chegou a abrigar mais de 6.000 refugiados. Um conceituado historiador católico contemporâneo, Delumeau, diz que Calvino fez de Genebra a Roma do protestantismo. Calvino exerceu também poderosa influência sobre a Europa e Estados Unidos, podendo ser considerado o pai da Nova Inglaterra e da República Americana. Calvino às vezes é chamado o fundador do sistema de escolas públicas, por almejar que todos pudessem estudar gratuitamente, visando um mundo assim melhor. Visto que o Estado estava empobrecido, apelou para doações e legados. Ele pessoalmente chegou a sair pedindo donativos de casa em casa para a escola. O que motivava Calvino era tão somente a glória de Deus. Ele queria ver o Evangelho de Cristo alcançando todas as pessoas. Podemos dizer que ele foi um grande missionário, diferentemente do modelo convencional. Ao invés de ir a uma localidade pregar, Calvino reuniu em torno de si outras mentes brilhantes que, ao saírem de Genebra, incendiaram o mundo com a tocha do Evangelho. Para todos os cantos do mundo, homens de Deus levavam a santa mensagem. E onde quer que chegassem, a mensagem bíblica reformada, progresso e prosperidade, caracterizava o novo modelo de vida daqueles que abraçavam os ideais da reforma. Calvino chegou a enviar, inclusive, para o Brasil, em 1557, pastores e outros calvinistas. Infelizmente, a tentativa de reforma no Brasil naufragou, pois os católicos expulsaram e mataram os nossos irmãos que para aqui vieram. E até hoje nós, muitas vezes, pagamos o preço por isso. Em 6 de fevereiro de 1564, ano de sua morte, Calvino, já muito enfermo, foi levado para a igreja numa cadeira, pregando ali o seu último sermão. O sangue que subia pela garganta não permitiu finalizar sua prédica. 2 dias depois, escreveu a médicos, agradecendo os remédios e a gentil atenção. Nesta carta, ele descreve também as suas enfermidades: artrite, pedras nos rins, hemorroidas, que impediu inclusive de cavalgar, que era o transporte da época, febre, nefrite, indigestão, cólicas, úlceras, emissão de sangue por vias urinárias. No dia da Páscoa, 2 de abril, foi pela última vez à igreja, participou da ceia e, mesmo com voz trêmula, cantou junto à congregação. No dia 27 de maio de 1564, Calvino faleceu, sendo recolhido a seu povo. Beza, que o acompanhou durante todo o tempo, escreveu: assim, esta luz esplêndida da reforma foi levada de nós com o pôr do sol. Durante aquela noite e no dia seguinte, houve grande lamentação por toda a cidade. Para a República, a tristeza da perda de um dos seus cidadãos mais sábios. A Igreja lamentou a morte de seu pastor fiel. A Academia se entristeceu por se ver privada de um professor incomparável. E todos se afligiram pela perda daquele que foi, sob Deus, o Pai e confortador de todos. Calvino contribuiu para forjar
um tipo novo de homem, o reformado, que vivem no tempo, o seu tempo, para a glória de Deus. Portanto, o verdadeiro discípulo de Calvino só tem um caminho a seguir: não obedecer ao próprio Calvino, mas aquele que era o mestre de Calvino. Inspirados no seu exemplo, transformemos nossa mente segundo a mente de Cristo, para depois transformarmos a mentalidade do mundo. Reverendo Daniel Alves. Fica aqui um pequeno relato de um dos grandes homens levantado por Deus, que foi certamente um líder, um servo do Senhor dedicado, que marcou a sua época e também a sua história, né? E agora eu quero convidar você para que a gente ouça, veja um pouco mais sobre grandes mulheres que marcaram a sua época. Dentre elas, nas de hoje, nós temos Idelete. Sabe quem foi Idelete? Idelete foi a esposa de Calvino. Como era essa mulher? O que será que ela fazia, né? Vamos ver que ela tinha características peculiares. Então vamos aprender um pouco mais hoje sobre Idelete, sobre Catarina Zel, sobre Ana Bulligan, sobre Argula, sobre Sara Eduardi e sobre Ana Maria. Veja qual delas você se identifica mais e que Deus nos ajude para que nós possamos aprender ainda mais com essas santas mulheres de Deus. E hoje nós queremos então falar sobre a esposa de Calvino. Sabe como era o nome dela? Idelete. Idelete era o nome da esposa dele. E nós vamos conhecer um pouquinho de como ela era. A esposa de Calvino é uma figura quase desconhecida, mas muito interessante e digna de um lugar de destaque entre as mulheres da Igreja Reformada. Calvino, um dos maiores, se não o maior dos reformadores, casou-se com mais de 30 anos de idade. Encorajados pelos amigos e atrapalhado com os afazeres domésticos, após ter sido abandonado por sua governanta, que era bem mal-humorada, e desejando livrar-se das preocupações cotidianas para poder dedicar-se mais plenamente ao trabalho do Senhor de fato, começou então a procurar uma mulher adequada e que se encaixasse, segundo o que ele precisava, para ser de fato a sua esposa. A preocupação de Calvino, ao procurar sua esposa, ia muito além da beleza física. Ele buscava uma mulher com verdadeira beleza de alma. Ele desejava uma esposa que fosse gentil, que fosse pura, que fosse modesta, que fosse econômica, paciente, e para quem o cuidado do seu esposo fosse a questão principal, devido à grande debilidade de saúde que o próprio Calvino tinha. E ele encontrou em Idelete as qualidades que buscava para ser de fato a sua esposa. Embora alguns considerassem Calvino um esposo frio, contudo todos diziam que ele era gentil, um grande historiador da Reforma o defende, dizendo que no casamento de Calvino e Idelete havia um enorme intelecto e um gênio sublime, mas também muito amor familiar, juntamente com as afeições do coração que completam verdadeiramente o homem. Idelete era conhecida por sua piedade, por sua vida de piedade, delicadeza, ternura e poder de alto sacrifício como esposa. Ela era mãe e viúva de John, ambos anabatistas que se converteram à fé reformada por meio dos esforços e a pregação através de João Calvino. Calvino e Idelete se casaram em 1º de agosto do ano de 1540. O reformador estava muito, mas era muito feliz e a chamava de a excelente companheira de sua vida e sempre fiel assistente do seu ministério. Olha que frase maravilhosa pelo qual Calvino chamava a sua esposa, né? Vou até repetir. Excelente companheiro de sua vida
e sempre fiel assistente ao seu ministério. Ele acreditava no que a Bíblia diz: aquele que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Como ele era naturalmente fraco e doente, e quando a gente fala fraco é porque ele tinha inúmeras doenças físicas, né? Ela o assistia ao lado da sua cama em sua doença e o encorajava muito nos momentos de fraqueza. Nós devemos muito da abundância e da clareza dos pensamentos de Calvino ao gentil e fiel ministério de Idelete, lá na sua casa, com o cuidado com o seu esposo. Aliás, na sua casa, a casa de Idelete, era um asilo. Sabe para quê? Para os numerosos refugiados que vinham rastejando até Genebra. Ela também passou por muitos sofrimentos quando seus filhos, com Calvino, foram sendo arrancados deles pela morte na infância. Idelete também nunca foi muito saudável fisicamente. E ela morreu 9 anos após o seu casamento, deixando seus filhos do primeiro casamento sob os cuidados de Calvino, porque ela era viúva, né? Embora sofrendo bastante devido à sua doença, a face de Idelete revelava a doçura da paz que reinava em seu interior. Após a morte de sua esposa, Calvino, escrevendo a um amigo, disse: eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse em exílio, fosse em miséria ou até mesmo na morte. Ela foi uma preciosa ajuda para mim. A melhor das minhas companhias foi hoje tirada de mim. Olha que maravilha, muitas vezes nós ouvimos falar sobre muitos reformadores, mas dificilmente vemos a história dessas mulheres que tiveram um papel fundamental na vida de toda a história. Afinal de contas, o Senhor Jesus, né, vai levantando no decorrer da história mulheres segundo o seu coração, para que de fato sejam instrumentos da sua providência na vida dos seus esposos, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida de toda a sociedade. Então vejam que maravilha de fato é a gente poder ser uma auxiliadora idônea. Nós vamos aprender, dar um vislumbre, ainda que pequeno hoje, sobre a vida de Anna Bullinger, esposa de Henry Bullinger. Tanto Anna Bullinger, esposa de Henry Bullinger, como a esposa de Zell, nós já estudamos sobre a esposa dele, né? Você pode observar lá depois e aprender um pouquinho com essa mulher também, que foi o primeiro reformador de Estrasburgo. São duas mulheres praticamente desconhecidas da Igreja Reformada, mas mesmo assim são dignas de nota, pois foram verdadeiras martas nos seus dias e tiveram uma influência gigante naquela época. Por que nós falamos isso? Porque os lares dessas mulheres se tornaram verdadeiros abrigos para os refugiados. E os refugiados naquela época, eu diria que talvez fosse uma das maiores necessidades, né? Da atenção, hospitalidade, comida, dormida àqueles que estavam se refugiando por conta da própria fé reformada. Ana, então, nasceu por volta de 1504 e, após a morte do seu pai, ela se tornou freira no convento lá em Zurique. Nessa época, a reforma ecoava por toda Zurique e a pregação de Zwinglio estava sendo pregada nas igrejas e em todo o canto daquela região, de modo que apenas no mosteiro onde Ana se encontrava, o evangelho ainda não era ouvido. Até o ano de 1522, quando Zwinglio foi incumbido de ir pregar no convento, ganhando ali o coração de Ana para o evangelho através de Cristo Jesus. Henry, ao conhecê-la, se encheu de afeição por ela. E, algum tempo depois, escreveu uma carta de amor pedindo-a em casamento.
Era assim que acontecia, gente, antigamente. Não tinha as modernidades dos nossos dias, não. Ainda era através de cartinha. E eu imagino que, olha, não tinha um correio, então demorava bastante para chegar. A sua carta, essa carta que ele escreveu, é a mais antiga carta de amor que nós temos dos reformadores. E ela ainda existe. Recebeu, então, esse querido uma resposta afirmativa para a sua carta 10 dias depois. Até que andou rápido, não foi? Para a época. Casamento, então, deles aconteceu em 1529, após a morte da mãe de Ana. Após alguns sofrimentos, o seu esposo foi escolhido para ser o sucessor de Zwinglio na igreja de Zurique. E a sua família crescia, assim como o prestígio também do seu esposo. Eles tiveram 11 filhos. Alguém dá mais aí? 11 filhos. Além dos pais deles, que moravam com eles, e toda a família Zwinglio, aos quais Henry se dispôs a cuidar. Você também é assim? Vai levando toda a família, agregando a todos numa casa só? Essa foi a necessidade da época ali. E como Ana, então, procedeu após o seu casamento e após ter os seus 11 filhos. Ana recebia e recepcionava em sua casa muitas e muitas visitas. Muitos deles eram jovens, que inclusive o seu esposo e ela ajudavam a educá-los. Devido a isso, a família de Ana cresceu bastante, e as suas responsabilidades também. Portanto, grande sabedoria e inclusive economia eram necessárias para poder alimentar e vestir tanto os da família como também aqueles que chegavam. E o seu salário não era tão grande assim. Com seu pequeno salário, Bullinger não poderia ter sustentado tanta gente se não fosse pela boa administração que Ana fazia com os seus poucos recursos. Olha aqui, era uma mulher diligente. E Ana não podia ter realizado também o que realizou sem o auxílio e a assistência da sua sogra e de Brigitte, que havia se tornado muito mais uma companheira da família do que apenas uma serva. Era mais um apoio que ela tinha, né? A querida Brigitte aqui. Brigitte chegou, inclusive, a ser chamada de serva modelo da reforma, do tanto que ela também ajudava e auxiliava Ana. A casa de Ana não era apenas um lar para os desabrigados, mas acabou tornando-se também um tipo de alojamento. Um asilo para os reformados perseguidos, inclusive de outras terras. E isso devido à grande cordialidade de Bullinger para com os refugiados. Ele e a sua esposa serviam de exemplo e demonstraram de forma inequívoca a verdadeira hospitalidade cristã. Olha que coisa mais linda, né? Não é de admirar que Ana fosse conhecida em Zurique pelo nome tão descritivo do seu caráter, mãe. Era assim que ela era conhecida ali naquela região, naquela cidade. Mãe de Zurique. Ela morreu em 1564, após cuidar abnegadamente, com muito carinho, do seu esposo, que se recuperava de uma praga. Veja que maravilha, quantas características, quantos aprendizados nós também já podemos retirar e aplicar para a nossa vida diária através da vida de Ana. Dentre tantas, não é? Uma boa administração financeira e também uma excelente hospitaleira, né? Hospitalidade é algo que todas nós, mulheres cristãs, devemos de fato desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre Catharine Zell. Você já ouviu falar sobre essa mulher? Catharine Zell foi esposa de Matias Zell. Vamos dar um pequeno vislumbre sobre quem foi essa mulher. Catharine Zell merece, sim, grande destaque. Ela é uma mulher de caráter forte e uma firme personalidade. Excedeu para alguns, a todas daquela época, como mãe dos refugiados, de modo que a sua casa se transformou num verdadeiro hotel para perseguidos religiosos durante toda a sua vida. Imagina a sua casa ser transformada num hotel para refugiados. Essa era a necessidade daquela época. Já vá aprendendo, pensando quais são as necessidades e o que é que Deus também pode fazer através da sua vida. Catharine
nome de solteira, nasceu em 1497, na cidade de Estrasburgo, e recebeu de seus pais uma excelente educação, que cuidadosa e sabiamente utilizou toda essa sabedoria em favor da sua amada e preciosa fé. Ela aprendia para poder se utilizar do conhecimento e com a sabedoria que vinha do alto, assim, poder divulgar a fé cristã. Casou-se com o pregador reformado Matias Zell em 3 de dezembro de 1525. Provou, sim, ser uma mulher piedosa, piedade, leitura da palavra, oração, jejum, vida com Deus. Esse é o significado dessa palavra. Ocupada e era uma discreta esposa, a da mais abundante conformidade e harmonia, inclusive, com o seu esposo. Mas isso não lhe impedia de defender os seus pontos de vista com grande habilidade, sendo dotada de rara coragem e de grande eloquência natural. Era considerada uma mulher corajosa e que defendia sempre a sua fé por onde andava. O seu grande alvo, então, era propagar o Evangelho nos locais mais distantes e onde a palavra de Deus ainda não havia sido anunciada. Algumas vezes, parecia até que Catarine se excedia nisso e até muitas vezes parecia que ultrapassava o próprio esposo por conta do seu jeito de ser, de modo que ele parecia ficar muitas vezes ofuscado pelos seus talentos, para quem não a conhecia. Para quem a conhecia, sabia que ela era bem mais extrovertida do que ele. A sua correspondência foi bastante numerosa, e nisso ela era excelente, era o ponto forte dela. Também encheu sua vida com prática de boas ações, sempre cuidando dos doentes e dos necessitados da época. Em certa ocasião, o seu esposo recebeu em sua casa nada mais, nada menos do que 80 hóspedes. E a senhora Zell não reclamou, gentilmente cuidou de cada um deles, alimentando não apenas por um dia, mas entre 50 a 60 deles durante todo o mês. Abre parênteses. Será que você iria cuidar de 80 hóspedes, não apenas um dia, trazido pelo seu esposo, com tanto carinho, e ultrapassando ali a margem de mais de um mês? Aqui a história nos conta que mais ou menos 60 dias, e imagina o tamanho da panela do feijão para esse tanto de gente que era refugiado. Fecha parênteses. O seu esposo era mais inclinado à quietude e à paz, e a manter sempre a paciência quando surgiam controvérsias que enfureciam os protestantes na época ao seu redor. Já Catarine, ela era mais inclinada às disputas e, com destreza, utilizava a sua caneta em prol da verdade. Então, veja, ela não era briguenta, mas ela era mais desinibida, digamos assim. Quando alguém refutava ou falava sobre a sua fé, ela prontamente, com seu conhecimento, anunciava a Cristo. Ela foi autora de um grande número de obras na época, e naquela época não era muito fácil para se fazer pelo menos uma, né? Foi chamada, assim, de mãe dos reformadores, tornando-se a grande mulher defensora das visões reformadas na Reforma. Portanto, ela é digna de muito mais notabilidade do que o silêncio que o passado deixou para essa mulher. De fato, nós podemos dizer que ela merece esse título de mulher reformadora da Igreja Reformada. Catarine foi uma mulher que conhecia e ensinava a Bíblia. Ela foi uma fiel mulher reformada, uma generosa esposa e mulher e uma cristã piedosa. Que o Senhor nos ajude para que nós façamos desse tempo que estamos vivendo, utilizando a nossa vida para a glória dele, não é? Nós também somos mulheres reformadas e o Senhor Jesus se utiliza de mulheres tão pequenas, muitas vezes, como eu e você, para fazer parte da sua providência divina e também ser um instrumento de Deus na vida de todos aqueles que passam por nós. A
Argula von Grumbeck. Olha o nome dela. Vamos lá conhecer um pouquinho dela. Argula von Grumbeck nasceu em 1492, lá na região da Baviera, na Alemanha. Ela era filha de Catarina e de Bernhard von. Desde criança, ela teve a oportunidade de estudar. Falo isso porque nem todos tinham naquela época, né? Precisamos sempre lembrar do nosso contexto. Com 16 anos de idade, ela foi morar na corte de Baviera, em Munique, uma distância aproximadamente de 150 quilômetros da localidade em que ela nasceu. Nessa época, a sua mãe e o seu pai, infelizmente, vieram a falecer. Possivelmente vítima de pestes, que era muito comum naquela época. Devido aos seus conhecimentos bíblicos, teológicos, apesar de tão novinha, tornou-se assessora da duquesa Kunigunde, casada com o duque Alberto IV, tendo a oportunidade, então, de dialogar com pessoas influentes no âmbito da política e da religião. Agora você pense, uma menina, podemos assim dizer, de 16 anos, dialogando na corte sobre coisas de valor eterno, como a própria Bíblia, né? Em 1515, ela casou-se com Frederick von Grumbeck e foi morar em outra localidade. O seu marido trabalhava a serviço da corte. Manteve seu espírito de liberdade, fundamentado sempre na fé cristã. E o fundamental para ela era a Bíblia. Adotou o princípio básico de toda mulher reformada, solo escritura, ou seja, somente a Escritura, segundo o qual nenhum escrito e pessoa, independente do seu cargo ou formação, se sobrepõe à autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática, tanto para a vida de Argula naquela época, como deve ser para a minha e para a sua vida também. Por isso, não se submeteu, inclusive, às ordens das autoridades político-religiosas da Baviera, que proibiam, em 1522, a leitura e a divulgação de escritos teológicos sobre a reforma protestante. Nessa época, a perseguição político-religiosa era bastante severa. E ela escreveu uma carta à direção da universidade, de uma das universidades da sua época, questionando, inclusive, o porquê da demissão e a prisão de um jovem professor, porque defendia os seus princípios bíblicos quando assim era questionado. Esse fato aconteceu em 1523, 2 anos depois da Assembleia, no qual Martinho Lutero, com base nas Escrituras, reafirmou as 95 teses publicadas ali em Wittenberg, no ano de 1517. Sem medo das consequências que poderiam, inclusive, resultar em sua prisão, Argula reagiu publicamente, inclusive, escrevendo uma carta para a direção da universidade e outra para o duque Guilherme IV, lá da Baviera, questionando, inclusive, com argumentos e base bíblica, a atitude que eles tiveram contra aquele jovem professor, tendo em vista que em nenhum momento ele desacatou e nem desrespeitou ninguém. Em decorrência do seu posicionamento, infelizmente, e por conta disso, o seu marido veio a perder o emprego na época. E o argumento utilizado pelo duque Guilherme IV para justificar a demissão do seu esposo foi o de que ele, infelizmente, não tinha conseguido impedir a sua esposa de se manifestar a favor do movimento da reforma. Em 1529, o seu marido veio a falecer. Em 1530, ela participou de uma dieta, não era de comida, mas a dieta imperial, em uma assembleia, contribuindo, inclusive, para a elaboração da Confissão de Augsburg. Logo após aquela reunião, Argula foi até Lutero, onde estava escondido por causa da perseguição religiosa da época, comunicar-lhe todas as decisões da Assembleia. Lutero, que homenageou Argula no prefácio de um dos seus livros chamado Orações, publicado em 1522, dizia o seguinte sobre essa grande mulher:
ela, a argula, é um instrumento especial de Cristo em nossos dias. Em 1523 e 1524, foram publicadas amplamente, divulgadas tanto nas universidades como junto à população, 8 das suas cartas escritas a autoridades da época, questionando, inclusive, a arbitrariedade, a violência e usos de poder, quando alguém falava sobre Cristo, ou sobre a Bíblia, ou quando se posicionava sobre a reforma protestante. No final da sua vida, é importante informar que ela se mudou para uma outra cidade. Ela já estava viúva, né? Ela faleceu em 1554. Do seu casamento, ela teve 4 filhos também. Todos tiveram, inclusive, a oportunidade de estudar, graças ao apoio de familiares e de integrantes do movimento da Reforma. Mas apenas um dos seus filhos estava vivo quando ela faleceu. A vida de Argula, após as denúncias, foi de muita pobreza e também de muito sofrimento. A sua liberdade, a sua boa formação e a sua coragem de testemunhar o Evangelho a tornaram uma das principais referências do movimento que transformou a vida da igreja e da sociedade no século XVI, com influência, inclusive, até os dias de hoje. O fato, a sua contribuição passada há mais de 500 anos da Reforma, começa não apenas lá, quando tudo se iniciou, mas até os dias de hoje, com a visibilidade que nós aqui deixamos para informar você, querida mulher, de que não importa a sua idade, não importa as suas condições socioeconômicas, mas nós jamais devemos deixar de anunciar as boas novas de salvação quando nós verdadeiramente conhecemos esse Deus maravilhoso. Então, hoje, nós aprendemos sobre mais uma mulher da Reforma, chamada Argula von Grumbeck, uma mulher de lá da Alemanha, que, independente das consequências, inclusive correndo risco de prisão, soube se posicionar sobre a sua fé, sem jamais negociar os princípios cristãos. Que o Senhor nos ajude para que essas histórias de mulheres comuns, como eu e você, nós possamos também autoavaliar a nossa vida e ver como nós temos vivenciado essa fé bendita que nós tanto falamos que cremos. Que a teoria e a prática estejam se encaminhando juntinhas no nosso dia a dia. E o meu desejo é que eu e você façamos a diferença, deixemos marcas benditas por onde quer que nós passemos. Mas vamos lá agora ouvir sobre essa mulher, essa importante mulher, que foi a esposa do Jonathan, pastor conhecido, Edward. Então, um pouquinho da vida dela naquele contexto lá, em torno do ano de 1700, né, 1703. Vamos atentar a como é que essa mulher vivia. Jonathan Edward, 5 de outubro de 1703. Ele nasceu e viveu até 22 de março de 1758. Foi um pregador, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, que foi um grande ênfase no seu trabalho, no seu ministério, né? E é considerado como um dos maiores filósofos norte-americanos. O trabalho teológico de Jonathan é muito abrangente, com sua defesa da teologia reformada, inclusive a metafísica, do determinismo teológico e também a herança puritana, que foi tão importante naquela ocasião. Jonathan teve um papel fundamental na formação do primeiro grande despertamento, e é aí onde entra a grande importância dele, né? E, por que não dizer, do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, na época ali de 1733 até o ano de 1735. Ele era pastor lá nos Estados Unidos, e o sermão, um dos mais conhecidos dele, que é exatamente Pregadores nas Mãos de um Deus Irado, foi considerado, sim, um clássico da literatura americana inicial, e foi um dos grandes sermões pregado por ele. Então, ele teve uma importância muito grande ali, de forma bem especial, para o avivamento, na época ali,
norte-americana, no contexto ali dos Estados Unidos, né? Pois bem, e quem era a esposa desse grande pastor, né, do Jonathan, que até os nossos dias a gente ouve falar sobre ele? Quem é que era Sara? Sara era uma jovem inteligente, bonita e que amava a Deus. É assim que começa o capítulo falando sobre ela. Sara, então, pertencia a uma família onde o seu pai chamava James, também era pastor e foi um dos fundadores, inclusive, do college lá nos Estados Unidos, uma autoridade proeminente na Igreja da Nova Inglaterra. A mãe de Sara se chamava Mary, e o seu bisavô também era envolvido com toda essa vida religiosa. Como filha de uma das famílias distintas e proeminentes da sua região, Sara teve sim a melhor educação que uma mulher daquele tempo poderia receber. Aperfeiçoou-se nas habilidades refinadas da sociedade. As pessoas que a conheciam sempre a mencionavam a sua beleza, quando se retratava ela, falava muito bem da sua beleza física e da sua maneira de fazer as pessoas se sentirem bem de forma muito especial na sua conversa, no seu bate-papo comum do dia a dia. Diferente dela, Jonathan Edward, que foi o seu futuro marido, ele era bem introvertido, tímido, era inquieto e não gostava muito de falar. Era assim que era o esposo dela, né? Iniciou seus estudos na faculdade aos 13 anos, parece que era um jovem um pouco precoce, né? E formou-se também como orador oficial. Comia pouco naquele tempo de mesas fartas e também não era inclinado a nenhum tipo de bebida. Ele era alto, desajeitado, muitos até o chamavam de um pouco esquisito e alguns até diziam que faltava nele um pouco de cordialidade. Aí eu fico pensando, né, o que será que Sara viu nesse homem? Como o Senhor se utiliza, né, de pessoas diferentes para juntar e fazer do casal um casal que possa, de fato, seguir e servir ao Senhor. Pois bem, contudo, o nosso livro aqui nos diz que Sara era uma esposa totalmente compreensiva. Então, o Jonathan Edward e Sara se casaram finalmente, né, no ano de 1727. Ela tinha apenas 17 anos e ele tinha 24 anos. Quando Sara iniciou seu papel de esposa, deu sim ao seu marido a liberdade para continuar estudando, buscar, inclusive, combater as heresias da época, né? Tanto na área filosófica como científica e principalmente na área teológica, o que fizeram dele, de fato, o homem que nós honramos até os dias de hoje. Jonathan era um homem a quem as pessoas sempre reagiam pela sua forma diferente e intensa de ser. A sua força moral, muitas vezes, era uma ameaça às pessoas que eram inclinadas a viver uma vida de qualquer jeito. Pois bem, não é fácil, certamente não foi fácil para Sara conviver com um homem assim, né? Mas Sara encontrou meios para construir um lar feliz, com a sabedoria e a graça de Deus, proporcionando ali no seu ambiente familiar um ambiente harmonioso e de paz. Ela o assegurou do seu amor constante e criou, sim, uma atmosfera e uma rotina nas quais gozava liberdade para que, de fato, pudessem construir um lar feliz. Sara foi uma também mãe educadora. A partir de 25 de agosto de 1728, eles tiveram 11 filhos. Já parou para pensar nisso, meninos? Quem dá mais aí? 11 filhos, fora a quantidade. E o intervalo de nascimento de um para o outro era mais ou menos de 2 anos. Então, você imagina como é que era aquela casa, né? Hoje, é difícil imaginar como é dar conta de todas as tarefas domésticas que Sara fazia ou delegava, como quebrar gelo para tirar água do poço, porque onde ela vivia é nesse contexto, né, de muito frio, de gelo, de neve. Trazer lenha para acender o fogo, ou você acha que ela tinha fogão elétrico? Nina, não. Trazer lenha para acender o fogo, cozinhar, preparar lanche, não apenas para a família, mas principalmente para os viajantes, era uma das características dela, né, que visitavam, e os estudiosos que na época por ali passavam, pelos seminários teológicos, ela os hospedava, os recebia muito bem.
Imagina ela fazer roupa para toda a família. E quando a gente fala fazer roupa, a gente lembra, né, desde tosquiar as ovelhas, porque não tinha shopping, não tinha as lojas que hoje nós temos essa facilidade, né? Então, era desde tosquiar as ovelhas até tear a costura. Plantar, cultivar, porque o livro diz que ela também fazia isso. Inclusive, fazer desde vassoura, que é um item simples, mas comum que nós temos. Vamos lá no supermercado, compramos e já facilita a nossa vida doméstica, né? Sara, naquela época, não teve esse privilégio. Pense bem, lavar roupa na mão, gente, sem uma máquina de lavar, sua melhor amiga ali do objeto, né? Dos eletrodomésticos, da casa da mulher é uma máquina de lavar. Sara não tinha esse privilégio, era lavar a mão. E lembrem que ela tinha 11 filhos, né? Tomar conta de bebês, tratar de enfermidade quando um adoecia, não tinha essa facilidade. Imagina, plano de saúde, pediatra, vacinas, não tinha nada disso. Acho que até por isso que os meninos acabavam vivendo mais e eram mais tranquilos e felizes, né? Porque acabavam também tendo uma imunidade mais forte. Precisava fabricar velas, porque não tinha eletricidade na época, assim, da gente ter essa facilidade que a gente tem nos dias de hoje, né? Inclusive ensinar os filhos, a cada um deles, sobre as atividades da escola. E você fica pensando, como é que eu dou conta do meu trabalho e da criança, como é que eu ensino? Sara fazia isso durante todo o ano, todos os dias, não apenas para um filho, mas para 11 filhos. Certamente ela não tinha a facilidade que a internet nos dá hoje, mas ela era uma mulher criativa, era uma mulher de Deus, era uma mulher que usava de estratégias e meios para poder conseguir, de fato, dar conta de tudo isso, né? Então, ela precisava ter todas essas atividades domésticas, escolares e práticas para dar conta do lar, dos filhos, do marido de uma forma geral. Ela tinha um modo de governar os filhos, fazendo-os obedecer alegremente. Eu li de novo esse capítulo e fiquei pensando, mas a autora não traz dicas. Como é que ela fazia esses meninos obedecer? Já é difícil. E obedecer alegremente fica mais difícil ainda, não é verdade? Pena que a autora não colocou esses detalhes aqui, né? Como era que eles obedeciam? Como é que ela fazia? Ela normalmente os educava e os repreendia sem gritos, sem palavras iradas e sem bater. Acreditam nisso? Quando era necessário reprovar e repreender, fazia isso sem nenhum tipo de cólera, muito menos barulho. Olha, a gente precisa descobrir esses segredos aqui da Sara, não é? Ela resistia ao primeira exibição de descontrole da criança. Ela sabia que se os filhos obedecessem aos pais, seriam sim capazes de obedecer a Deus. Então, ela prezava muito pela obediência e procurava ensinar os seus filhos a lhes obedecer. Seus 11 filhos eram muito diferentes, como todos os filhos de qualquer mulher, não é? E o que evidenciava que a sua disciplina não deformava as suas personalidades. Contudo, ela orava por eles constantemente, muito antes, inclusive, deles nascerem. Era uma mulher piedosa, era uma mulher que sabia e que dependia do Senhor. Sara também é colocada aqui como uma anfitriã cuidadosa. Na época, se o local não tivesse hospedaria, era na casa de Sara, na casa do pastor Jonathan, que os viajantes costumavam se hospedar. E ela sempre os recebia com muita alegria. Sara exercia sempre os seus dons de hospitalidade, providenciava lanches, dormida, e a casa deles era bem conhecida, ocupada e elogiada por todos os jovens, de forma bem especial, que por ali passavam. Muitos desses jovens pastores apresentavam-se à porta de sua casa, sempre na esperança de conviver com eles e absorver a experiência do seu amado pastor. Eles tinham essa expectativa e eles queriam, porque eles viam que eles conseguiam viver bem, então eles observavam ali na prática qual era o segredo, como é que eles viviam assim, não é? Contudo, Sara era uma mulher comum, como nós também somos, né? E ela passou também por momentos de atribulação, atribuindo a sua luta com sempre o jeito difícil do seu marido e também muitos filhos, as pressões financeiras, que em alguma época da sua vida também chegou até ela, né? De modo especial,
também por um ano muito marcante na vida dela, onde ela perdeu 5 entes queridos, 5 mortes em apenas um ano, né? Foi o marido, foi o sogro, foi o genro, então também foi uma mulher marcada por perdas. Contudo, eles tinham a perspectiva da morte como algo bíblico, né, que o próprio Senhor nos ensina sobre a alegria de nós termos a vida eterna e saber que aqueles que estão em Cristo Jesus passarão desta vida para a eternidade e que um dia todos nós nos encontraremos. Pois bem, ficou-se então um legado familiar que eu gostaria de encerrar assim, com essa tônica aqui. Qual seria esse legado? A família de Sarah e Jonathan teve destaque pela contribuição à sociedade. Tudo que a família fez foi de maneira competente e nobre. Em 1900, um estudo apontou que a família desse querido casal produziu 13 presidentes de universidade, 65 professores, 100 advogados e um reitor de uma faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos e reitor da Faculdade de Medicina, 80 encarregados de ofício público, inclusive 3 senadores nos Estados Unidos, prefeitos de 3 grandes cidades, governadores de 3 grandes estados, um vice-presidente dos Estados Unidos, um diretor do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. Os membros da família escreveram pelo menos 135 livros e editaram pelo menos 18 jornais periodicamente. Enviaram 100 missionários, além do mar, além de muitos diretores de organizações missionárias, além de diretores também de grandes indústrias, empresas e instituições. Então, vejam que o legado familiar de um casal bem ajustado, apesar das suas diferenças, das suas dificuldades, pôde trazer grandes contribuições à sociedade. Então, que a vida de Sarah possa também nos inspirar, nós, mulheres e mães, a ter esse olhar atento dentro da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, porque nós não sabemos, na verdade, né, aqueles que nós embalamos no berço hoje, qual o futuro que o Senhor destina para ele. Hoje eu gostaria de lhes apresentar, com muita alegria, uma mulher chamada Ana Maria Van Schurman. Olha aqui, quem é Ana Maria? Vamos conhecê-la. Ana Maria, 1607 a 1678, foi uma mulher holandesa que em 1610, juntamente com o seu pai, Frederik, e a sua mãe, Eva von, fugiu para a Holanda buscando o refúgio religioso. Por ter incentivo de sua família e condição financeira estável, Ana foi uma mulher altamente educada para os padrões do século XVII. Dentre seus títulos estão os de filósofa, linguista, historiadora, pedagoga, geógrafa, astrônoma, retratista, artesã, poeta e escritora. Olha aí, meninas, quem dá mais? Isso em pleno século XVII, hein? Quando era bastante complicado para a mulher estudar. Ela foi excepcionalmente talentosa e provida de habilidades vindas do Senhor de forma artística e também poética. Ana, ela tinha nada mais, nada menos do que influência em 12 idiomas. Você sabe o que é isso? Uma mulher em pleno século XVII poliglota. Entre esses idiomas, ela se destacava no grego, no hebraico e no latim. Ela é considerada a melhor latinista do seu tempo. É assim que a mulher reformada é. Ou ela está dentre os melhores, ou ela está sendo destaque como melhor lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua igreja, porque ela faz tudo para a glória de Deus. A cosmovisão dela é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E Ana vivia assim.
Oficialmente, Ana foi a primeira mulher autorizada a participar, olha que detalhe importante, das aulas na faculdade lá na Holanda. Ela, inclusive, cursou até mesmo teologia. Na época, as mulheres não tinham permissão para estudar em uma universidade, muito menos para assistir às aulas. Então, Ana, para poder assistir às aulas, ela precisava ficar, sabe como? Escondidinha, atrás das cortinas, para que os estudantes não a vissem e não se sentissem incomodados com a sua presença. Imagina essa cena. Mas com muita coragem e determinação, Ana contribuiu no movimento da reforma, denunciando inclusive a exclusão de muitas mulheres dos espaços e estudos acadêmicos que acontecia e era comum naquela época. Para Ana, as mulheres também, assim como os homens, deveriam poder melhorar-se na questão do seu aprendizado cristão, para que pudesse aprender e viver um cristianismo ativo, entendendo ela ser o homem e mulher imagem de Deus, portanto, a mulher não deveria ser privada de aprender mais ou estudar mais ou receber o nobre título na época de uma universitária. Ana, então, foi provida de capacidades e dons para estudar. E ela foi reconhecida por ser uma ferrenha defensora na educação para as mulheres e meninas daquela época. Mesmo sofrendo bastante resistência, Ana contribuiu para que as mulheres também tivessem acesso às universidades e defendeu a importância do conhecimento científico para a vivência cristã. Para Ana, o conhecimento bíblico precisava fazer parte do dia a dia das pessoas. Nos lares e na forma como as pessoas se relacionavam, a justiça e o amor de Deus, conforme exemplo de Jesus, sempre testemunhando na Bíblia, elas deveriam ser e ter toda a orientação necessária para este fim. Portanto, todas as pessoas tinham e deveriam ter o direito de aprender, inclusive as mulheres. Ana, então, desafiou na sua época, com diplomacia, pessoas e estruturas, e inspirou muitas e muitas mulheres da sua época a lutarem ao seu lado para terem o direito de estudar. Vimos então aqui mais uma mulher da reforma que se destaca não apenas pelos seus próprios desejos, sonhos lícitos, né? Como podemos resumir aqui como mandato cultural, o Senhor quer sim que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Ana Maria já havia compreendido, através das Escrituras, esse desejo do Senhor para cada uma de nós mulheres. E ela lutava naquela época para que essa fosse verdadeiramente algo que pudesse mobilizar as mulheres da sua época, né? Coisa que nos dias de hoje, muitas vezes, temos tantas e tantas facilidades em relação ao estudo, muitas vezes até à distância, no conforto da nossa casa. Temos o aprendizado, né? E a transmissão feita através de vários estudos, assim como você está aí agora na sua casa, está nos ouvindo, nos acompanhando, e é com muita alegria que nós podemos tê-la conosco. Ana pôde, então, fazer diferença na sua época. O nosso desejo é que você, mulher, possa ser, sim, uma mulher bíblica, uma mulher que faça diferença e deixe rastros benditos para a glória do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E então, conseguiu aí aprender um pouco mais sobre essas mulheres servas de Deus, piedosas? Conseguiu saber agora quem foi a esposa de João Calvino? Não esqueça o nome, Idelete, uma mulher gentil, modesta, econômica, não é? Você pôde aí atentar às qualidades dela, piedosa, que tinha uma beleza inigualável. O que dizer de Catarina Zell, né? Mãe de refugiados, cuidava daqueles que eram perseguidos por não negar a sua fé. Ana Bullinger, também hospitaleira, uma exímia administradora financeira, isso sendo falada pelo próprio marido dela, não é? E Ana Maria, uma menina tão nova, como é que pode, gente, naquela época, poliglota naquela época, quantos idiomas essa moça, essa mulher falava? Você se deu conta aí? 12 idiomas. Jesus, que vergonha, nós com essa facilidade toda nos dias de hoje, né? E fora,
toda a dominância, essa habilidade que o próprio Deus deu. A própria língua, era ainda escritora, era poeta, né? Abrigava também os refugiados, eram mulheres que verdadeiramente eram hospitaleiras e não negavam a sua fé por nada, ainda mais se pudesse colocar até mesmo em risco a sua própria vida. Sarah Edward, uma mulher que já depois da reforma, mais de um século depois, pôde trazer grandes contribuições, esposa de um grande homem de Deus também, era conhecida ali, não é? Como uma mulher que tinha uma beleza, uma simpatia. O esposo dela era meio esquisito, né? Era mais introvertido, ela era uma mulher que era agradável às pessoas, que tinha uma beleza inigualável, porque tinha Jesus, uma exímia mãe e também uma hospitaleira. Então, basta agora você imitar o exemplo dessas mulheres de Deus, fazer diferença, rogar ao Senhor que mude a sua mente, que você seja uma mulher também de uma mente brilhante, que possa influenciar aí na sua cidadezinha, ainda que ela seja pequena, ou na sua cidade se ela for maior, não importa onde você esteja, zona rural, zona urbana, seja um instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas e deixe marcas benditas para a glória do próprio Deus. E agora nós queremos deixar alguns abracinhos para encerrar a nossa Tarde das Mulheres. Eu quero deixar um abraço muito especial para todas as mães que nos ouvem nessa hora, né? Aquelas que já têm filhos adultos, mas que os consideram ainda como eternas crianças, que Deus nos ajude para que nós sejamos mães segundo o coração de Deus, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que, a exemplo de algumas dessas mulheres, os próprios filhos venham a se converter pelo nosso honesto procedimento. E além de você que é mãe, queremos também deixar um abraço muito especial, com audiência muito boa que nós sempre temos, a todas as mulheres da nossa amada região norte do nosso país. Que Deus em Cristo lhes abençoe. E nós aguardamos por vocês na próxima semana, para ter assim, ó, uma novidade, uma coletânea de mulheres de um calibre inigualável. Que Deus em Cristo nos ajude e até lá, se Deus nos permitir.